Fala galerinha, aqui quem fala é o professor João Vitor, professor de matemática do Educa Mais Serrano. E hoje, pessoal, estaremos estudando novamente o conteúdo de porcentagem, beleza? Então, dando continuidade à nossa aula, temos alguns problemas que estão, como o nosso primeiro exemplo, que está demonstrado aqui no quadro, que diz o seguinte: um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Bom, vamos passo a passo. Qual é a primeira parte que nós devemos resolver? Um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Beleza? Então, tem 30 de aritmética e 50 de geometria. Beleza. Esse é o nosso primeiro dado. A questão segue dizendo que Júlia acertou 70% das questões de aritmética. Bom, ela acertou 70% de aritmética. Então, quantas questões de aritmética tinha? 30 questões. Então, ela acertou 70% de 30 questões. Ok? E 80% do total de questões. Bom, qual é o total de questões? Então, o trabalho de matemática tinha 30 de aritmética e 50 de geometria. Somando 30 mais 50, eu vou ter 80 questões no total. Beleza? 80 questões no total. Então, a questão diz que ela acertou 80%, ó, bem aqui embaixo, 80% de quantas questões? De 80 questões. Então, quer saber quanto que é 80% de 80? E agora, como vamos proceder, né? Agora, precisamos saber quanto que é 70% de 30. Então, nós vamos montar da seguinte forma a nossa questão. 70%, escrevendo em forma de fração, ficará 70 sobre 100. Ou seja, 70%. Beleza? De 30. Então, quando nós encontrarmos essa palavrinha aqui de 70% de alguma coisa, nós, obviamente, né, automaticamente vamos interpretar como uma multiplicação. Então, 70% de 30 é 70% vezes 30. 70% vezes 30. Beleza? E isso é o quê? Uma multiplicação com frações. Por quê? Porque esse 30 pode ser reescrito como 30 sobre 1. Concorda comigo? Então, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, ficando da seguinte maneira. Igual 70 vezes 30 é igual a 2.100. Ok? Ó. 7 vezes 3, 21, mais os dois zeros que sobraram na frente, 2.100. E 100 vezes 1 é o próprio 100. 100. Agora temos 2.100 dividido por 100. Beleza? O que a gente faz aqui? Ó, tem um zero em cima e embaixo, corta em cima, corta aqui. Outro, corta aqui, restando 21 dividido por 1. Que é igual a 21. Então, Júlia acertou 21 questões de aritmética. 70% de 30 questões de aritmética correspondem a 21 questões. Ó, vou botar aqui. Questões de aritmética. 21 questões de aritmética. Agora, a questão segue dizendo que ela também acertou 80% do total
de questões. O total de questões é 30 de aritmética mais 50 de geometria, 80 questões. Quanto que é 80% de 80? Então, vamos escrever da mesma forma como fizemos dessa de cima. Ó, 80%, beleza? De multiplicação, 80. De 80. Ok? Então, como vimos, 80 pode ser escrito como fração, como 80 sobre 1. E multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Ficando 80 vezes 80, ó, 8 vezes 8, 64. Repete os dois zeros que estão aqui na frente do 8, ficando 6.400. Passa a barra, 100 vezes 1, 100. Ok? Novamente eu tenho 6.400 dividido por 100. Tem um zero em cima e embaixo, corta, ó. Outro aqui em cima e embaixo, cortou. Finalizando com 64 dividido por 1, que é igual a 64. 64. Então, 64 questões totais. O total, ok? A questão finaliza perguntando: qual é o percentual das questões de geometria que ela acertou? Bom, se ela acertou 64 questões no total 64, e dessas 64, 21 eram de aritmética. Então, para saber o quantitativo de questões de geometria, basta subtrair, né, 21 de 64. Ou seja, 64 menos, aqui na frente, menos 21, vai ser igual 4 menos 1, 3, 6 menos 2, 4. Então, 43 questões, ó, questões de geometria. Beleza? 43 questões de geometria. Só que a questão quer saber o percentual das questões de geometria. Não quer saber a quantidade de questões. Quer saber percentual. Ok? Então, 43 questões de geometria corresponde a quantos porcentos das 50 questões de geometria? Então, para sabermos isso, basta nós dividirmos, ó, 43, que foi o total de questões que ela acertou, dividir por 50, ó, por 50, que é o total de questões de geometria que tinha na atividade, beleza? No trabalho de matemática. E essa divisão, 43 dividido por 50, é igual a 0,86. Ou seja, isso aqui é igual a 86%. 86%. Júlia acertou 86% das questões de geometria e essa resposta é o que finaliza o meu problema, ok? Então, esse é o resultado do nosso problema de matemática de porcentagem, beleza? Então, vamos continuar a nossa atividade partindo para o nosso próximo exemplo. Beleza, pessoal? Nosso segundo exemplo diz o seguinte: numa padaria, em 60 kg de farinha e fermento, 2% é de fermento, ok? Então, nessa mistura de 60 kg de farinha com fermento, 2% desses 60 kg é de fermento. Se acrescentarmos 100 gramas de fermento nessa mistura, qual a porcentagem da nova mistura? Então, acrescentando 100 gramas de fermento, quer saber quantos porcentos de fermento terá nessa nova mistura. Ok? Então, para fazermos isso, o primeiro passo é identificar quanto que é 2% de fermento presente nesses 60 quilos. Então, quantos quilogramas, né, possui de fermento
dentro desses 60 quilos. Então, o primeiro passo é saber quanto que é 2% de 60 quilos. Quanto que é 2% de 60 quilogramas. Beleza? Então, armando isso aqui na forma matemática de como calcular a porcentagem, 2% pode ser escrito em forma de fração, né? Como já vimos anteriormente, como 2 sobre 100. De a multiplicação, 60 quilogramas. Então, eu tenho 60 sobre 1, né? Todo número inteiro pode ser escrito em forma de fração, colocando o denominador 1. Agora, 2 vezes 60 é igual a 120. 100 vezes 1 é o próprio 100. Beleza? Olha só. E agora eu tenho o quê? 120 dividido por 100. Corto um zero em cima, corto embaixo. Eu tenho 12 dividido por 10. E isso vai ser igual a 1,2. Faça a sua divisão que você vai encontrar. 1,2 quilogramas de fermento, beleza? Então, a cada 60 quilos de farinha e fermento, eu tenho 1,2 kg de fermento, ok? De fermento puro. Então, se eu acrescentar 100 gramas de fermento, qual será a nova porcentagem da mistura? Então, 1,2 mais 100 gramas, ó, ok? Então, eu convertendo isso aqui para apenas uma unidade, ou para quilograma, ou só para quilograma, ou só para grama, eu teria a mesma coisa que, ó, isso aqui vai ser igual a 1,2 quilogramas mais 100 gramas, convertendo para quilogramas, eu terei 0,1 grama, ou quilograma, ok? Quilograma. Perfeitamente. E fazendo essa soma, eu terei, ó, 1,3 quilogramas. 1,3 quilogramas, adicionando mais 100 gramas de fermento. Agora, 1,3 kg de fermento equivale a quantos por cento da mistura de 60 quilos? Da nova mistura, na verdade, que agora será 60 quilos e 100 gramas. Então, isso corresponderá a quantos por cento? Você pode resolver isso aqui com a regra de 3. Veja bem, se 1,2 kg está para 2%, ok? Descobrimos que 2% de 60 é igual a 1,2. Ó, 1,2. 1,3 kg está para X%, né? X%. Ou seja, está para quantos por cento? Note que montamos um esquema de regra de 3 simples, beleza? Agora é identificar se as grandezas, ó, quilogramas e porcentagem, se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, no começo eu tinha 1,2 kg de fermento, agora eu tenho 1,3, então esse peso, nessa quantidade de fermento aumentou. Então, ela aumentou. Então, na proporção que aumentou o quantitativo de fermento, o percentual vai diminuir ou vai abaixar, ou vai aumentar? Obviamente que vai aumentar, né? Então, se eu tenho agora 1,3 kg de fermento, o percentual disso aqui também vai aumentar, né? Não tem como diminuir. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. O que a gente faz? Multiplica cruzado. 1,2 vezes x, que será igual a 1,2x, igual a, cruzado novamente,
2 vezes 1,3, que é igual a 2,6. Agora eu tenho o quê? Uma equação do primeiro grau. Veja que um conteúdo leva a outro. Começamos com porcentagem, depois fomos para a regra de 3 simples, agora estamos em equação do primeiro grau. 1,2x igual a 2,6, beleza? Igual a 2,6. Eu preciso aqui isolar x no primeiro membro. X igual a 2,6, repete 2,6, e 1,2 passará dividindo 2,6, ó. E o resultado dessa divisão será quanto? Será 2,6 dividido por 1,2 é igual a 2,16. 2,16. Ou seja, 2,16%. Então, acrescentando 100 gramas de fermento na mistura, eu terei 2,16% de fermento, que corresponde a 1,3 kg de fermento na nova mistura. Beleza? Então, esse é o resultado do nosso segundo exemplo. Vamos para o nosso próximo exemplo. Beleza, pessoal? O nosso terceiro e último exemplo diz o seguinte: numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças dessa comunidade é 128 pessoas, 112 pessoas, 168 pessoas ou 208 pessoas. Bom, novamente mais um problema envolvendo porcentagem e dessa vez ela quer saber o percentual de pessoas. A questão diz que 25%, né, são crianças e são idosos, perdão. 25% são idosos, tá? E 40% são crianças. Ok? Então, nessas condições, você quer saber o total de crianças e idosos. Ou seja, nós temos que somar esses percentuais. 40% mais 25% é um total de 65%, né, de crianças e idosos. CI, ok? Então, quanto que é 65% da população da cidade? A população da cidade diz que é 320 pessoas. Então, nós precisamos calcular 65%, né? 65% de 320 pessoas. Então, como é que a gente vai armar isso aqui? 65%, vamos escrever em forma de fração, ó. 65 por 100 de, como eu falei anteriormente, nós vamos colocar uma multiplicação de 320. Então, quanto que é 65 vezes 320 sobre 100 vezes 1? Ok? Ó, 65 vezes 320, 100 vezes 1. Ok? Fazendo essa multiplicação dos numeradores, 65 vezes 320, nós teremos quanto? Ó, 320, 65. Multiplicação simples. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, coloco o 0, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1 que foi 16, ok? 1.600. 6 vezes 0, 0, pulo uma casa, coloco 0. 6 vezes 2 é 12, né? Coloco 2 e elevo 1. 6 vezes 3 é 18, 18 mais 1, 19. Coloco 9, coloco 1, passa a barra e soma agora, ficando 0, 0,
6 mais 2 é 8, 1 mais 9, 10, coloca o 0, vai 1, beleza? 20.800. 65 vezes 320 é igual a 20.800, beleza? 20.800. Agora eu tenho 100 vezes 1, que é o próprio 100. 100, ok? Temos agora uma divisão de 20.800 dividido por 100. Observe que finaliza com 0, corta um 0 de cima e de baixo, corta um 0 de cima e outro de baixo, sobrando 208, né? Ó, tira esse pontinho, 208 dividido por 1, que é igual a o próprio 208. Então, na cidade, 65% de idosos e crianças correspondem a 208 pessoas. 208 pessoas, beleza? E a nossa resposta está aqui na letra D, beleza? Então, feito isso, nós respondemos o nosso problema, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje, a nossa aula 2 sobre porcentagem. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa aula, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder os nossos conteúdos, beleza? Forte abraço, até a próxima, fique com Deus.